Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, audiência qualificadíssima aqui da Atlântida, entrando no ar mais um programa da Máquina do Conhecimento. Dessa vez, falar de PAV, PAV 1, PAV 2 e PAV 3. É o Programa de Avaliação da Vida Estudantil, esse que é um vestibular da Universidade Federal de Pelotas, que já vem aí praticamente há 20 anos, ok? Juntando o seu, digamos assim, a sua nota com a do Enem, pro aluno poder entrar e, digamos assim, entrar para adquirir uma vaga dentro da Universidade Federal, ok? A gente fala de PAV aqui, contextualizando, digamos assim, os campos do conhecimento. Antes de mais nada, a Máquina do Conhecimento chegando na área para, é claro, Teorema e Colégio Gonzaga, nossos grandes parceiros da Máquina do Conhecimento. E, é claro, fazendo uma ressalva para os nossos grandes parceiros da Fábrica Podcast, que nos proporciona toda essa estrutura e, obviamente, a qualidade excelente aqui neste material que você está vendo, ok? Se você, por exemplo, vai fazer o PAV, então fica ligado, porque hoje estamos trazendo aqui 3 áreas do conhecimento que são importantíssimas. E a gente vai avaliar e vai fazer aqui, vai passar limpo aqui, certo? Os conteúdos de PAV 1, PAV 2 e PAV 3 para matemática, física e química. Fiquem ligados a partir de agora e eu estou recebendo aqui na Máquina do Conhecimento. Eu vou começar por ela, querida Michele, da área da Química, chegando junto por aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcinho. Salve, salve, galera que está nos assistindo no YouTube. Boa! Show de bola. Bom, então a gente veio falar um pouquinho hoje, né, sobre a estrutura da prova do PAV. Boa. Que nós tivemos uma mudança há 2 anos. É isso aí, mas agora eu vou apresentar a galera e depois a gente começa a falar de conteúdo, tá certo? Eu tô recebendo o Alexandre aqui, primeira vez que participa junto com a gente, né, dos conteúdos da Atlântida e dessa vez já participando já no salto lá em cima, né? Participando do videocast aqui, Alexandre da Física, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem tá assistindo. Prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que tem aparecido de física, o que muda, o que segue igual. Boa. Vamos conversar um pouquinho. Show de bola. E o querido Rafa, que já participou com a gente por aqui, trazendo a matemática, falar um pouquinho de PAV 1, PAV 2 e PAV 3, né? Bom dia, boa tarde, Marcinho. Pessoal de casa, salve. Prazer estar aqui nessa mesa, recheado com talentos, essa galera de peso que vai dar as melhores dicas para vocês. Sou o Prof. Rafa, vou falar um pouquinho da matemática. Então vamos dar dicas do que a gente trabalhou ao longo do ano no Colégio Gonzaga, no cursinho no Teorema e para que vocês gabaritem a prova daquele jeitinho que a gente conhece. Sensacional, essa galera tá pronta e preparada agora sim e eu vou dar um start nela, porque ela já começou a falar ali da química e é assim que a gente vai. A gente começa conversando sempre aqui no programa da Máquina do Conhecimento, voltado pro PAV, Michele, falando um pouco assim de como que a química se apresenta no PAV. Óbvio que a gente tem uma prova que tem 20 anos e ela se modificou ao longo do tempo, enfim, trouxe mais contexto, ou também tá mais objetiva. Como é que se comporta a química no PAV de uma forma geral? Bom, tudo bem. Então, assim, né, ao longo dessas histórias de PAV, como o Marcinho falou, nós tivemos várias e várias mudanças, né? E acho que sempre mudanças que vêm a contribuir com o processo, né? Sempre pensando no nosso aluno. Então, hoje, o que a gente tem uma estrutura de prova? Nós tínhamos até 3 anos atrás uma prova dividida por disciplinas. E no final da prova ele trazia algumas questões interdisciplinares, que elas podiam nortear em torno de qualquer área do conhecimento. Agora nós temos uma prova mais no estilo de Enem, que ela vem dividida em áreas de conhecimento. Boa. Então a química, ela aparece dentro da área de ciências da natureza. E essa prova, ela vem com 9 questões. Nós tivemos em 2022 uma prova bem interdisciplinar, onde as questões eles tentaram mesclar ali um pouquinho de química, física e biologia. E o ano passado, mesmo sendo uma prova de natureza, as questões vieram específicas dentro da área de conhecimento. Ou seja, a química se apresenta conteudista mais do que nunca. Exatamente. Então, assim, foi uma surpresa. A gente esperava que fosse questões interdisciplinares, como tinha
tinha sido em um ano anterior, não. E ela veio exatamente assim, separadinho, totalmente conteudista, questões de química, questão de física e questões de biologia. Show de bola. Então não há surpresas, galera, não há surpresas. E outra coisa, né? A galera tá, vou pelo meu conhecimento empírico da coisa. Não. Tem que estudar o conteúdo. Não, assim, ó, é uma prova, sim, conteudista. Aluno que diz, vou fazer por interpretação. Bah, não faz. Tu tem que ter um domínio bem legal do conteúdo. Mas é uma prova tranquila. PAV 1, principalmente, ele é muito tranquilo, porque tudo gira em torno de tabela periódica, algo que se trabalha muito com os alunos. Então, é aquele vai e vem do conteúdo que tu vai sempre relembrando com eles. Então, é uma prova muito boa de fazer. Show de bola. Perfeito. A gente passa agora da química direto agora, vou pular aqui, ó, pra matemática. Querido Rafa, a matemática é sempre um tabu pra todo mundo, né, cara? Porque daí envolve o cálculo, envolve a teoria, teoremas, enfim, tudo mais, né? E principalmente no PAV, que a galerinha, por exemplo, enfim, não vamos falar especificamente, vamos falar no segundo momento, mas a galerinha que tá vindo, por exemplo, de primeiro ano de ensino médio, segundo ano de ensino médio, que praticamente é o seu primeiro processo de seleção, digamos assim, uma prova pra notas e seleção, né, cara? Como que a matemática ela se apresenta aí no Enem ao longo do tempo? Então, no PAV, a matemática, ela valoriza muito os conhecimentos regionais. Então, a matemática do PAV, ela vai sempre querer abordar alguma coisa que está presente na nossa cidade. Por exemplo, nós temos a estrutura das docerias. Então, a doceira ela vai ter custo de produção, ela vai ter um preço de venda. Como é que o aluno ele pode fazer uma expressão, uma função para calcular esse custo? Boa. Como é que se dá o lucro? Que normalmente é uma função de primeiro grau. No PAV 2 ali, a gente aborda muito a parte de geometria. Então, a gente tem várias estruturas que são históricas. Por exemplo, ano passado caiu uma questão da caixa d'água ali da Santa Casa. Olha aí, hein? Como é que eu calculava o volume daquela caixa d'água, que é um cilindro? Então, todos os elementos que estão na nossa cidade são abordados dessa forma na prova do PAV. Ao longo dos últimos anos, a prova ela se modernizou. Então, até 2020 era uma prova muito conteudista. E com a BNCC, com o novo ensino médio, passou a ser uma prova que começou a abordar caráter mais interdisciplinar e mais contextualizado. Então, dá para fazer um pouco interpretativo, mas como a Michelle falou, tem que saber teoria. Então não dá para se basear só na interpretação, não dá para se basear só na... Então é uma prova que a gente espera essa regionalidade, que a gente espera conteúdos também densos de matemática. Sim. Olha aí, atenção, contextos, apesar de tudo, né, cara, que matemática é aquela coisa exata, não, existe uma contextualização, e que na verdade dá uma relaxada no aluno também, porque ele mais ou menos se enxerga ali, né, cara, caixa d'água, as doceiras, aquilo ali já dá um certo chão pro aluno, né, não deixa ele voando muito, e eu acredito, Alexandre, que na física não seja diferente, né, como é que se comporta a física no PAV? A gente segue nesse perfil bem parecido mesmo, assim. É muito difícil, é uma disciplina que traz muita dificuldade pro aluno. Até o primeiro ano, o aluno tava com aquelas ciências, vinha numa outra pegada. Quando chega na física, ele normalmente se assusta. Mas o próprio objetivo, o que a gente espera do aluno, mudou muito. O perfil da prova mudou muito. Boa. Então, as questões mais antigas traziam coisas mais pesadas, contas mais difíceis, um processo mais difícil. Hoje, já é uma coisa mais próxima do aluno. Tem questões históricas do PAV agora, 2, 3 anos atrás, que vão falar aqui sobre o nosso Parque Una. Boa. Que vão trazer contexto sobre uma viagem Pelotas-Porto Alegre, que é uma coisa típica pra gente. Então, ele tenta trazer essa proximidade pro aluno. Não é uma coisa que o aluno vai tirar 100% da leitura. Ele não vai conseguir lidar tão bem assim. Mas ele consegue. E a gente consegue mapear muito bem o que vai cair na prova. A gente consegue ter uma ideia. Os 3 anos, eles são separados em física. Cada um por um tópico, 3 tópicos para cada um. A gente consegue mapear bem direitinho. É isso que a gente vai fazer depois. Vamos dar uma olhadinha e vamos ver o que tem aparecido mais. Sensacional. A física, a matemática, a química. Geralmente disciplinas que tratam de cálculos e, enfim, são disciplinas que exigem do aluno, né, esse conhecimento específico, né? E é por isso que a gente vai começar a tratar a partir de agora, como falou o Alexandre aqui, vou começar por ele mesmo, tá certo? Vamos começar a falar de PAV 1, tá bom? Vamos falar de PAV 1, essa galera que tá vindo do primeiro ano do ensino médio, vai enfrentar essa primeira prova. Quais são os conteúdos de física que estão sendo abordados em PAV 1? Vamos lá. Quando a gente tá no PAV 1,
A gente espera sempre abrir a prova todo ano mesmo. Podem confiar em mim. A gente espera abrir a prova e ver uma questão de velocidade. Boa. Velocidade. O que é velocidade? Distância sobre tempo. O aluno que vai fazer a prova, ele tem que saber velocidade. Cai só a velocidade? Temos que cuidar. Transformação, metros por segundo. Não usamos muito. Mas quilômetros por hora é o que a gente usa. Sempre cai todo ano. Boa. Vale a pena a gente dar uma revisada nisso daí. O que tem aparecido? 2 paves seguidos cai pressão. Olha aí, Conceito cara. de pressão. Nunca tinha aparecido lá desde 2016. Esperamos uma terceira vez pressão? É uma boa, podemos dar uma olhada. Própria densidade, porque o pessoal vai precisar na química saber Olha aí, densidade. Então a gente tem que revisar esses 2 pontos aí. São aspectos super importantes e que são presentes na nossa prova. Interessante que vai falar de cálculo, vai falar de tudo isso, e uma das coisas que mais pega a gurizada é isso, né, cara? É tu tá fazendo o cálculo, tá ali empolgadão, né? Fazendo, e aí tá em metros por segundo, mas não, é em quilômetros, aí tu tem que fazer a conversão. Isso aí pega muitos alunos? Pega. E principalmente, quando o aluno faz a conta com as unidades errada, ele acha alguma alternativa na resposta. Ele vai achar a alternativa ali, né? Então assim, ó, quando o aluno vê a questão de velocidade, ele bota o dobro de energia ali. Ele tem que investir energia pra não bobear e acertar, porque Que loucura, cara. vai cair esses pega-ratãozinho. Esse é o grande exemplo, né, cara? Como é que é essa conversão? É do metro por segundo pra quilômetro? Como é que é? Metro por segundo, quilômetros por hora, vezes 3,6. Quilômetros por hora, metros por segundo, divididos por 3,6. Essa é a tua base. Com isso Boa. a gente calcula tudo. Ano passado te dava um tempo entre Pelotas e Porto Alegre, te dava uma quilometragem. Cuidado que normalmente o PAV tem aparecido com números quebrados. 261. O que tu vai fazer? Precisa calcular 261? Olha o comando da questão. O comando da questão, às vezes, ele vai te falar aproximadamente. Parece bobagem, mas só de botar um 260 ali tu já ganha tempo. Boa. E isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Toda vez que te aparecer aproximadamente, pensa com calma. Mas pensa em arredondar, em aproximar esses números, porque vale a pena. É um tempo que vai fazer diferença pra ti. Sensacional, grandes dicas aqui, hein? Atenção, eu vou direto pra química, pra Michele, certo? Michele, PAV 1. O que a galera do primeiro ano do ensino médio vai encontrar nessa prova de PAV 1? Bom, então assim, ó, eu sempre mexo com os alunos, né? Que PAV 1 é aquela prova que tu faz com base na tabela periódica. A química do primeiro ano é aquela parte toda microscópica da química, onde a gente trabalha com átomos, onde a gente trabalha com moléculas. E aí tu tens a tua cola liberada na prova, que Olha é a tabela aí, hein? periódica. A galera pode fazer ali, pode consultar a tabela? Sim, né, Marcinho? E deve. Prova de primeiro ano, principalmente, tem que usar a tabela periódica, porque tu tens todas as informações que tu precisa. Tu tens cálculos de prótons, nêutrons e elétrons. Os nêutrons só vai fazer uma continha de menos, diminuindo a massa do número de prótons, que essas informações estão aonde? Na tabela periódica. Tu consegue classificar os elementos em metais e ametais, olhando para a tua tabela periódica. Com isso, tu consegue prever o tipo de ligação que une os átomos, Boa. né? Se é uma ligação iônica ou se é uma ligação covalente. Tu consegue trabalhar com elétrons na camada de valência e aí tu cai em geometria molecular, que Olha é algo aí. bem recorrente no PAV. Olha só, tá? cara. Uma das coisas que o PAV gosta muito também para primeiro ano é cálculo de número de oxidação. Então é saber aqueles elementos que apresentam o NOx fixo e partindo deles, calcular a tua incógnita, né? O elemento que ele quer saber o número de oxidação. Então, assim, e tudo cálculos muito básicos, continhas de mais e menos no máximo, ali tu vai multiplicar ou dividir, mas tudo muito tranquilo. Então, assim, ó, PAV 1, muito de boa, tá, pessoal? Assim, ó, tenham confiança naquilo que vocês fizeram ao longo do ano. É uma prova muito tranquila, é para ir lá e gabaritar o PAV 1 e dar o primeiro passinho, né, para garantir a tua vaga na universidade. Pô, sensacional. Então, dentro da química, seria, digamos assim, dentre PAV 1, 2 e 3, a química do PAV 1 seria a química mais, digamos, tranquila pra galera. Exatamente. E assim, ó, o que o aluno não pode desanimar? A gente sabe que o PAV 1 tem peso 1, o PAV 2 tem peso 2, né? E o PAV 3 tem peso 3. E aí, muitas vezes, o aluno não estuda pro PAV 1
Por quê? O 3 ele vale muito mais. Mas não, é lá no primeiro ano que faz a diferença. Boa. Porque na média final, às vezes tu não entrou pro curso que tu quer por uma ou duas questões. Se tu tivesse acertado lá no teu PAV 1. Então, o aluno tem que se conscientizar que é no PAV 1 que se faz a diferença, né? sim. Que tu escolhe o teu curso e não que o teu curso vai te escolher. Sensacional. Você, enfim, vamos aqui pro Rafa. Falar de matemática agora. Matemática sempre... Matemática. Parece que pesa a matemática. Rafa, PAV 1. O que essa galerinha que tá saindo do primeiro ano vai encontrar no PAV 1? Vamos falar dessa área bonita, que contribui Essa área bonita. Essa área linda. fortemente com nossos colegas, né, que tem a matemática básica. O PAV 1, ele é o PAV das funções e dos conjuntos. Vamos pensar na nossa regionalidade que eu falei aqui, Marcelo. Boa. Por exemplo, nos conjuntos, temos aqui duas torcidas fortes na cidade. Brasil de Pelotas e Pelotas. Olha aí, hein? Então, temos um conjunto com os torcedores do Pelotas e um conjunto com os torcedores do Brasil. Boa. Tem como esses conjuntos terem uma intersecção? Tem como um torcedor estar num conjunto e no outro ao mesmo tempo? Não, né? Não, né? Então são conjuntos que não têm essa intersecção. Então no diagrama de Venn tu consegue representar isso. Agora, por exemplo, a gente gosta muito de animais, de pet. Então, temos gato, temos cachorro. Tem como uma pessoa gostar dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Tem. Ter gato e cachorro? Uhum. Tem. Então esse conjunto apresenta uma intersecção. Então é fundamental que o aluno conheça o diagrama de Venn, que é uma questão recorrente. É normalmente a primeira questão da prova. Olha aí. Então dá uma estudadinha em conjuntos. Além disso, o PAV 1 é o PAV das funções. Então vai ter função afim, que é o exemplo que eu dei ali do custo dos doces. Boa. Tudo que é lucro, então lucro é sempre dado por receita menos custo. O PAV 1 aborda muito a parte de maximização de funções, que entra na parte de função quadrática, função de segundo grau. Então, lá da física, quando tu joga um objeto para o ar, tu vai ter um lançamento oblíquo, um lançamento Sim. vertical. Então ele vai chegar num ponto máximo e vai cair. Uhum. Então, quando ele sai do solo, é basicamente aquela parte que o aluno pergunta: onde que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Aonde você vai usar a fórmula de Bhaskara? Aqui. Quando o objeto sai do solo, nós temos a primeira raiz da Bhaskara. Quando o objeto volta para o solo, nós temos a segunda raiz. Então, uma possível pergunta: quando que ele saiu, quando que ele voltou para o solo? Aí, nós podemos, dentro dessa mesma questão, pensar o seguinte: qual que é a altura máxima? Tá aí o Y do vértice, que é um conteúdo fortemente cobrado. Quase todo ano cai uma questão de Y do vértice. Agora, se eu pergunto para ti, o objeto, então, ele está andando na vertical, né? Na vertical e na horizontal. Qual que é o tempo máximo? O tempo é horizontal. O tempo Olha aí. máximo é X do vértice. Então, temos aí três conteúdos básicos. Bhaskara, que são as raízes, Y do vértice e X do vértice, dentro de função quadrática. Por exemplo, nas exponenciais, todo mundo gosta de café, ou quase todo mundo, né? Então, ainda mais professor. Então a gente está acostumado ali, toma um cafezinho de manhã, toma um cafezinho antes da próxima aula, toma um cafezinho. Um conteúdo fortemente explorado é a parte da exponencial. E exponencial nós temos a meia-vida, que também faz ligação lá com a química. A meia-vida de uma substância é o tempo necessário para que a concentração caia pela metade. Olha aí, hein? Então, por que a gente é recomendado que a gente tome café até no máximo umas 3, 4 horas da tarde? Porque a meia-vida do café é mais ou menos umas 6 horas. Então, se tu tomou umas 100, 200 miligramas de cafeína ali por 3, 4 horas, daqui a 6 horas, tu vai ter só metade. Então, ainda vai estar fazendo efeito no teu corpo. E isso é uma função exponencial. A meia-vida, a exponencial é uma exponencial de base 1/2. Por exemplo, um problema de duplicação. Gosto muito de falar para os alunos da função da fofoca. Todo mundo é um bom fofoqueiro, né? A gente gosta de falar uma coisinha ou outra ali, uma informação e tal. Então, normalmente eu sei uma coisa. Eu vou contar para ti, vou contar para o Alexandre. Tu normalmente comenta com outra pessoa, o Alexandre comenta com outra. Então isso vai se disseminando. Uma pessoa vira 2, 2 pessoas vira 4, 4 pessoas vira 8. Temos aí um exemplo de função exponencial, que pode ser fortemente aplicado dentro das bactérias. Então, Olha bactéria aí. vai duplicando, vai quadruplicando, assim por diante. Então, e outra grande área que a gente tem que se ligar é a parte da estatística. Então, estatística é um dos conteúdos mais abordados hoje no mercado de trabalho, para tratamento de informação, ciência de dados e tal. Então, normalmente a estatística se divide em duas partes. Medidas de tendência central, que é a famosa média, moda e mediana. Então, qual que é o meio de uma amostra? Então, você vai ter lá um conjunto de pacientes, qual que é a tendência central ali dos pacientes, e também dentro o quão amplo é aquela amostra, que é a variância e desvio padrão, para analisar a variabilidade. Então,
Normalmente você tem lá um nascimento de bebês. Tipo, o bebê nasceu com 3 quilos, e outro bebê nasceu com 4, e outro bebê nasceu com 3,5. Qual que é o peso esperado? Então, para tu descobrir esse peso esperado, tu calcula a média. Sim. Para descobrir o quanto... um bebê nasceu com 2 quilos. Será que ele tá muito abaixo ou muito acima? Um bebê nasceu com 5, 6 quilos. Então, para entender esse intervalo, tu calcula a variância do desvio padrão. Olha aí. Porque a variância do desvio padrão vai te dar a informação de quanto a mais e quanto a menos ele pode esperar. E para finalizar as dicas do PAV 1, progressões, que são as sequências numéricas. Então te liga muito nas questões de progressão aritmética e progressão geométrica. Então tu vai ter lá um padrão que tu sempre vai somar uma mesma coisa ao termo anterior, progressão aritmética. Tu vai ter um padrão onde tu sempre vai multiplicar o termo anterior por um mesmo número, progressão geométrica. Então é por aí o PAV 1. Revisem bastante esses conteúdos que não tem erro. Atenção, hein? Não tem erro, hein? Atenção, hein? Estamos desmistificando aqui, tá certo? Essas disciplinas que muitas vezes são um terror, mas não é o terror, galera. Olha ali como é fácil. Como é fácil no discurso aqui do Rafa, do Alexandre e da Michele, né? Enfim, PAV 2. Eu vou começar por Alexandre, que tá aqui na minha frente, certo? Vamos falar de física no PAV 2. Quais são os conteúdos que são abordados aí dentro dessa prova de física do PAV 2? A perspectiva do PAV 2 é muito diferente. Eu sempre brinco com os alunos. Os alunos que vêm do primeiro ano, eles estão num baita esquema de pirâmide. Porque todos os conhecimentos que a gente vai aprendendo, a gente precisa ter eles sólidos para construir os próximos. Boa. No segundo ano é diferente. Por quê? Toda a física, toda a explicação da natureza que sobra entre o 1 e o 3 vai para o segundo ano. Então tem coisas muito variadas. A gente começa com uma termodinâmica, Olha depois a gente estuda umas ondas, depois luz. Então é muito diferente para o aluno. É diferente, mas ao mesmo ponto é legal, porque a gente consegue esperar uma questãozinha de cada um. Massa. Questãozinha de ondas. Questãozinha de ondas, ela normalmente cai com aquela equaçãozinha V igual a lambda F. A gente brinca com os alunos, vai lamber ferida, Boa. V lambda F, normalmente aparece. A última vez que apareceu, relacionado ao 5G, estava em adaptação aqui na cidade, sendo implementado. Questãozinha simples, te dá as informações, cuida com os prefixos. Aqueles prefixos para números muito pequenos, para números muito grandes. Tem que cuidar, tá? Tem que cuidar. Espelhos. Quando a gente fala de ótica, cai bastante espelhos. Normalmente os alunos têm muita dificuldade em espelhos. Aquela parte da classificação, quando é maior, quando é menor, quando é invertida, quando não é. Tem que dar uma revisadinha. Vale a pena, tá? E termodinâmica. Termodinâmica, vamos pro básico. Processos de transferência de calor sempre cai. Condução, irradiação, convecção. Quando eu preciso tocar, quando são os fluidos, quando o sol está agindo, cuidado, pode acontecer todos ao mesmo tempo no mesmo ambiente, não tem problema. Esses são os pontos chaves, assim. Então a gente espera encontrar uma questãozinha de cada uma dessas. Abrir a nossa prova e ver isso daí. Diferente, perspectiva diferente, 3 pontos. Mas que dá tempo da gente revisar legal até lá, tá? Sensacional. Deixa eu aí entro aqui o advogado do diabo. Enfim, a física, ela assusta muitas vezes pela quantidade de fórmulas. Muitas vezes, né? Fórmulas. Aí tudo tem uma formulazinha, outra formulazinha, enfim, e são variáveis. Muitas variáveis que daqui a pouco podem estar influenciando ali em cima, né? Esse PAV 2, ele traz essa carga, digamos assim, de fórmulas. O aluno ele tem que se debruçar e, entre aspas, decorar essas fórmulas. Dos 3 PAVs, os 2 definitivamente é o que menos vai aparecer as fórmulas. Olha aí, Ele aparece bastante conceito, bastante teoria. Boa. Os próprios processos são processos conceituais, classificação de espelho. Ele é bem mais conceitual. Boa. Quais são as equações que vão aparecer com mais relevância? Ondas, V igual a lambda F. E aquele de calor, o que macete, que às vezes aparece lá na química, a quantidade de energia. Então, são coisas que a gente vai olhar com um pouco mais de calma. Mas é bem diferente. Para o aluno que vem do primeiro ano, que tem mais equações, que tem uma matemática mais rebuscada, ele normalmente se sente um pouco mais calmo. Olha por só, hein? esperar mais teoria. E é isso que a gente espera. Pô, sensacional, hein? Mais teoria, a galera ficar um pouco mais relaxada, hein? Enfim, PAV 2, agora eu vou aqui pra matemática direto, hein? Rafa, PAV 2 na matemática é um conteúdo mais pesado do que um ou não? Então, diferente do que o Alexandre acabou de falar, na matemática, vamos esperar muita fórmula. Atenção! Porque o PAV 2 é o PAV da geometria. Então é muito focado em geometria plana e geometria espacial.
Então tu vai ter que conhecer os polígonos planos, tu vai ter que conhecer a área de um triângulo, tu vai ter que conhecer a área de um hexágono, de um quadrado, de um retângulo, de uma circunferência. E se tu estudares bem a geometria plana, quando tu for pra geometria espacial, a maioria das questões trabalha com volume, que é basicamente a área da figura, a área da base, vezes a altura. Então se tu entende a área do plano, multiplicou pela terceira dimensão, acabou a questão. Então, foca muito nessas duas partes. Além disso, nós temos também a parte de trigonometria no triângulo retângulo. Então, é fundamental que tu conheça seno, cosseno, tangente, o famoso socatou ali. Atenção, os arcos notáveis, 30, 45, 60. Boa. E além disso, no triângulo retângulo, nós temos também a parte de teorema de Pitágoras. O que do Pitágoras? Ele apareceu aí? Sempre, quando não? Sempre, quando não, hein? Ele inventou o teorema Sim. 2.500 anos atrás. Atenção, e a hein? gente estuda ele ainda hoje. Por quê? Toda figura, seja plana ou espacial, tu consegue dar-lhe um teorema de Pitágoras. Tu consegue fazer aquela hipotenusa ali, aquele cateto. Sim. Então, foca muito nisso, em problemas contextualizados. Por exemplo, 2 anos atrás apareceu uma questão que era sobre uma rua e sobre quantos carros tu conseguia colocar na rua. Então, tu calculava a área de estacionamento, calculava a área do carro, e dividia um pelo outro, pronto. Outra questão que é muito forte, que tem vindo em vários vestibulares, a parte de reforma de casa. Tu vai reformar o piso da tua casa, tu vai ter a área ali do piso e tu vai ter a área de cada porcelanato. Então tu calcula a área do piso, calcula a área do porcelanato, divide um pelo outro, tu tens o número de porcelanatos que tu vai precisar para fazer aquela reforma ali. Olha aí, e como os colegas falaram, cuida muito com as unidades, porque normalmente tu vai ver a sala, vai estar em metro, e enquanto o porcelanato vai estar em centímetros. Então tu não pode misturar uma coisa com a outra, tu vai ter que fazer essa conversão de unidades. Já na parte de espacial, se liga muito em cilindros. Já tomaram água hoje? Não, já tomei várias. Temos que se hidratar, né? Ah. Então no mínimo 2 litros e meio por dia. Boa. Como que a gente toma água? Copo, garrafa. Sim. Então toda hora a gente tem um objeto cilíndrico na nossa mão. Exato. Pra tomar uma água, tomar um café e afins. Então é muito fácil tu pegar uma questão e adaptar uma garrafa, adaptar um reservatório. Então adaptar uma região que tem seca, adaptar um reservatório que precisa ser abastecido de alguma situação. Sim. Então é por aí a prova Olha do aí. PAV 2. Se liga na geometria plana, se liga na geometria espacial e se liga no triângulo retângulo, que não tem erro. Não tem erro. Química. Vamos lá, Michele. PAV 2 pra química. É ou não mais pesado? Vamos lá. Bom, Marcinho, então assim, ó, a gente sai de uma prova de primeiro ano muito tranquila e a gente vai para uma prova de segundo ano extremamente densa em Olha aí, conteúdo, tá? hein? E extremamente pegada na parte de cálculos. Porque de todos os PAVs é aquele que cobra o maior número de conteúdos. Então é o que o aluno tem mais dificuldade, porque ele pega toda a parte de físico-química. Nossa. Então, assim, é uma prova muito mais cansativa e aquela que o aluno precisa fazer com muito mais atenção. E aí os guris falaram muito em cuidar as unidades. É algo fundamental também dentro da prova de química. Geralmente, o PAV 2 traz uma questão envolvendo soluções. Existe fórmula para te calcular todo tipo de concentração que ele te pedir para diluir, para calcular uma densidade. Mas o que a gente costuma sempre trabalhar com os alunos? Vamos resolver por regra de 3. Olha aí, porque hein? tudo que tu faz através de uma fórmula, tu faz também por regra de 3. Então, assim, esqueci da fórmula, não é por isso que eu não vou resolver a questão. Então, é abrir as unidades e fazer a regra de 3. Só que com isso, tu tens que cuidar as transformações de unidade, né? Atenção, hein? E se for trabalhar com a fórmula, lembrando que as questões te trazem geralmente volume em mililitros. E nos cálculos eles são aplicados sempre em litros. Então aquela conversão, né, de mililitro para litro, lembrando que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então monta a tua regrinha de 3 ali na hora, né? Ou trabalha com os prefixos. Porque em aula mesmo os alunos sempre perguntam, tá, eu preciso passar de litro para mililitro. Eles sabem que é 1000, mas é multiplicado ou dividido. Então assim, ó, tem o hábito, não sei, não me lembro, então não vais errar por causa disso, né? Monta a tua regrinha de 3, que Boa. aí tu vai ter certeza disso, tá?
estequiometria, porque assim, ó, uma questão vai envolver um cálculo mais pesado. Aí vai vir dentro de soluções ou de estequiometria. Sim. Se tu trabalhar com estequiometria, tem reação química e essa reação química sempre balanceada. Então, não esquecer de resolver, de fazer o balanceamento da reação e depois, sim, estabelecer a tua relação com o que ele está pedindo. Boa. E aí nós temos toda a parte de termoquímica, que aí relaciona com a física, com a termodinâmica. Sim. E a gente pode até pensar em uma questão interdisciplinar, né? Atenção, hein? Ó, quando se fala lá de processos endotérmicos que absorvem energia, processos exotérmicos que liberam energia, quantidade de energia absorvida ou liberada dentro de uma reação química, né? Que essa quantidade de energia ela é liberada ou absorvida na forma de calor. Então, isso tudo tu consegue calcular. Tu pode fazer uma relação estequiométrica ali. Então, vem bastante disso. A termoquímica é um conteúdo, assim, que é bem recorrente nas provas. E outra coisa, assim, que às vezes, aquela questão mais fácil, porque tem uma questão fácil, né? Sim. Elas têm que ter um nível de dificuldade. Então, tu vai ali pegar dentro de 3 questões, provavelmente uma fácil, uma média e uma difícil. As questões mais fáceis, elas vêm geralmente dentro da parte de cinética química, que estuda a velocidade de reação química. Ó. E aí, ele geralmente vai para uma parte mais teórica, tá? Pave, há 2 anos atrás, ele falou de tu pegar uma maçã e picar ela toda em pedacinhos. Digamos que tu vai levar o lanche, tu tá preparando o lanche lá do teu filho para a escola. E ele quer levar a maçã. E a gente sabe que a maçã, ela oxida com muita facilidade por causa do oxigênio do ar. Então, vou mandar a maçã toda picadinha? Não, se eu descascar ela e passar um filmezinho, eu tô tirando esse contato com o oxigênio. Então, eu vou evitar esse processo de oxidação. Então, é pensando nos processos que aumentam a velocidade de uma reação química, né? Por que a gente consegue conservar uma carne por muito mais tempo dentro de um freezer do que dentro da geladeira? Sim. Então, a diferença de temperatura. E aí ele pode vir com catalisadores também, que é algo muito recorrente. E aí a gente já pensa lá na biologia, pensando no interdisciplinar, né? Porque nós temos os catalisadores biológicos, nós temos as enzimas que são esses catalisadores. Então ele pode te mostrar um gráfico de cinética de uma reação que ocorra na presença ou na ausência de um catalisador. Então envolvendo esses processos que aumentam a velocidade de uma reação química. Ou as pilhas, que ultimamente não tem caído muito, veio até uns 4, 5 anos atrás, era muito recorrente, a parte de pilhas vinha todos os anos, e agora faz 3 anos que não aparece nenhuma questão envolvendo eletroquímica. Então é algo que faz um tempinho que não aparece, então a gente precisa dar uma atenção mais especial para ela, tá? Pensando em pilha, um processo de oxirredução espontâneo, tá? E se pedir um cálculo de DDP, lembrando que por ser um processo espontâneo, a DDP de uma pilha é sempre positiva, tá? E ali tu pega os potenciais de redução dos metais, faz maior menos menor e tem que dar um valor positivo. É tranquilo de calcular. Show de bola. Química passada limpo no PAV 2. Agora, pra gente fechar com chave de ouro esse nosso programa, a PAV 3, tá bem? E eu vou começar aqui pelo Rafael da matemática, pra gente ver o que é conteúdo de PAV 3 pra matemática, Rafa. A gente sabe que tem muita gente que não gosta de matemática, que não quer aprender matemática, que fala, não vou usar isso na minha vida. E o início do PAV 3 é uma das melhores coisas para tu aprender matemática. Seja para coisas que tu vai usar no cotidiano, seja para as outras áreas, como química ali. Então, uma das principais coisas que cai no PAV 3 é a parte de porcentagem e matemática financeira. Olha aí. Então, olha quantas situações a gente tem no cotidiano. Redução do preço da gasolina, aumento do imposto. A gente pode contextualizar com o cotidiano e o contemporâneo, né? Então, você sempre vai ter alguma coisa que você pode aplicar porcentagem nessa parte de redução de alguma coisa, de um aumento de outra situação. Então, porcentagem é uma situação muito forte pro PAV, que é extremamente contextualizado. Além disso, outra parte é a regra de 3. Então, nós temos ali a parte das grandezas diretamente inversamente proporcionais, que se tu aprender, tem muita situação da tua vida que tu vai usar agora tu vai usar a proporção. Então, vai te ajudar muito na tua vida e vai te ajudar também a entender um pouco mais das outras áreas. Porque a proporção é fundamental para essa parte. Então, estuda a regra de 3, estuda a porcentagem. Além disso, nós temos os sistemas de capitalização, juro simples, juro composto, especialmente o juro composto. Tu vai no banco, tu vai fazer um investimento.
a rentabilidade vai se dar por juro composto. Sim. Tu atrasou teu cartão de crédito. Infelizmente, sabemos o que acontece. Atenção, hein? Aquela dívida vai ser acumulada por juro composto. Então dá uma estudadinha ali na como que tu calcula um juro simples, um juro composto. Além disso, nós temos também a parte de técnicas de contagem. Olha aí, cara. Então, tenho lá 10 professores, quero escolher 4 para vir no podcast. Então, se eu escolher o Rafael, a Michelle, o Alexandre e o Marcinho para estar aqui, é diferente de eu mudar a ordem? Será que se eu mudar a distribuição dos professores, vai mudar o conjunto? Então são coisas que a gente tem que pensar, que daí vai saber quando que tu usa arranjo, quando que tu usa combinação, quando que tu usa uma permutação. Boa. Então estuda as técnicas de contagem, especialmente essas 3, arranjo, combinação e permutação. Além disso, nós temos também a probabilidade. Então a probabilidade está fortemente envolvida no nosso mundo aí. A probabilidade de chover ou não chover. Então, se tem chuva num dia, vai ter 70%. Qual que é a probabilidade de chover? Ao contrário. Então sempre tem que dar 100%, se liga nessas situações. Boa. Probabilidades esportivas, que a gente vê o quão tá em foco Sim. isso. Então, se um time tem probabilidade de ganhar o jogo, é tal valor. O time tem probabilidade de perder, é o que falta para fechar 100%. Então estuda as técnicas de probabilidade. E para fechar, conteúdo de sistemas lineares e conteúdo de matrizes. Um sistema linear é o quê? Na vida a gente tem muitas situações complexas, que tem um envolvimento de mais de uma variável. Então você vai lá pegar uma situação, vai modelar ali uma equação e vai ter mais de uma variável. Então x, y igual a tal coisa. Sim. Para resolver uma equação com 2 incógnitas, tu precisa de mais uma equação. Sim. Então tu vai criar naquele problema mais uma equação e tu vai ter um sistema. Então é uma situação que a gente vê muito dentro de Enem e que o PAV tá trazendo mais coisas do Enem. Então se liga nisso. E matrizes, só tu entender que a matriz é uma tabela. Então uma tabela com linhas e colunas, entender o que significa cada entrada da matriz. Então se tu entende esses conceitos, tá dentro. Tá certo, então, PAV 3 pra matemática. A gente pula agora pra química. Vamos lá, Michele. PAV 3 química, eu acho que é mais tranquilo ou não? Ai, sim, Marcinho, o PAV 3 é aquele PAV queridinho dos alunos, O tá? queridinho dos alunos da química. Dos alunos. Porque os alunos, assim, que não são tão apaixonados pela química, né? Que não simpatizam muito com ela, que não gostam muito da parte de cálculos, que eles padeceram lá no 2º ano, porque fizeram aquele horror de cálculo. No 3º, eles só precisam contar até 4, porque a gente trabalha com carbono, né? 4, e o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Então, eles passam lá estabilizando átomos de carbono no início da química orgânica, né? Então, sempre mexe. Agora deu, só precisa saber contar até 4, tá? Que é para estabilizar o carbono. Bom, e aí a gente passa um ano inteiro trabalhando com o quê? Com química orgânica, a química do carbono, todas as características do carbono, desde a valência dele, o encadeamento, né? Que é a característica que o carbono tem de se ligar a outros carbonos formando cadeias carbonadas. Depois a gente passa por todas as funções orgânicas, saber identificar. Gente, assim, ó, isso é fundamental. Para quem não fez aquele seu resuminho ainda, tá? Hein? Dá tempo. Vai lá, ó, hoje, tá? Tua missão. Vou pegar e vou listar todas as funções orgânicas. Preciso saber diferenciá-las. Preciso diferenciar um éter de um éster. Preciso saber o que é uma amina e o que é uma amida, tá? Funções nitrogenadas, funções oxigenadas. Então, assim, ó, isso é fundamental para qualquer questão de orgânica que venha da tua prova. Saber identificar a função. Por quê? Ele pode te cobrar nomenclatura. E aí, se tu sabe identificar a função, automaticamente tu sabe dar nome ou tu consegue eliminar, né? E chegar à resposta correta. Ele pode cobrar algo de reações. E se tu vai reagir a algo, tu tens que saber o que tu tá reagindo e o que tu vai formar. Então, tu precisa saber o nome dos compostos, tá? Então, passa por funções, vai para reações. Isomeria, esse conteúdo também bem recorrente, isomeria plana e espacial. Lembrando que a espacial a gente tem a geométrica e a óptica vem bastante, identificação de isomeria óptica, presença de carbono quiral, tá? E alguma coisinha assim de bioquímica. O ano passado eles falaram um pouquinho assim de proteínas, mas o que acontece? As questões que envolvem bioquímicas, quando ele fala lá de um aminoácido, tá? Um aminoácido
aminoácido que apresenta um comportamento anfótero. Mas é uma questão mais voltada para química, porque eles não podem cobrar parte de bioquímica em biologia, porque isso é conteúdo de PAV 1. Então, ele não vai pedir a função de um aminoácido, ele pode pedir a função dentro da química. Então, tu identificar a função amina, do grupo amino da característica básica, e a função ácido carboxílico do caráter ácido do aminoácido, deixando ele com caráter anfótero. Então, é isso daí, pessoal. É focar nas funções e dentro delas tu consegue relacionar os outros conteúdos. E a química orgânica, ela é toda interligada. Então, por isso que é uma prova também mais tranquila do aluno fazer, né? Não tem como ele estudar reações se ele não souber o anterior. Sensacional. E aí, pra fechar aqui a física do PAV 3, como é que se comporta a física no PAV 3, Alexandre? Normalmente, é uma física que o aluno já está um pouco mais tranquilizado. Não é uma física tão difícil. É um conteúdo que essas criaturas vão chegar aqui já tendo visto bastante coisa na escola. A gente sabe, a gente brinca falando com os alunos. Prova de física sem circuito é Tom sem Jerry. Não existe, não funciona, não rola. Vai cair circuito, sempre cai, no teu Enem também cai. O PAV, nos últimos anos, mais pontualmente, ele tem caído um eletromagnetismo um pouquinho mais dificilzinho, mais difícil até que o Enem. Olha aí, hein? Os últimos 2 Enem, questões mais lights. Os últimos PAVs, mais difíceis. Vamos ver como é que vai ser. Vale a pena revisar uma força magnética, carga, campo e velocidade. Vale a pena. Cuidado, se essa carga estiver se movendo circularmente por causa da força centrípeta. Pô, força centrípeta lá do PAV 1. Vale a pena. Dá uma revisada. Puxa isso daí. Quando a gente vai falar de circuito, o que os alunos têm, assim, ó, ano após ano, errado, se enganado? Não é só continha, não é só circuito puro, cai muita teoria. O que é a teoria de um circuito? Vai mostrar o desenho de uma casa, de um sistema e queima uma lâmpada. O que acontece com as outras? Liga mais forte, liga mais fraco. Olha aí, o que vai acontecer? Teoria de circuito. Como é que a gente resolve uma teoria de circuito? 2 fórmulas-chave, URI e PIL. URI, tensão, resistência, corrente. URI, tem que saber, tem que estar tatuado no teu sangue isso daí. PIL, potência, corrente e tensão. Saber também. Cuidado, detalhe que às vezes passa. Essas coisas só funcionam para um resistor. Se a gente tiver mais de um, a gente faz o quê? Junta eles. Vale revisar, vale revisar. Vai precisar disso daí pro PAV e vai precisar pro Enem também, tá? São chutes certeiros que sempre vai aparecer. Cuidado, vamos cuidar a parte conceitual também, tá? Sensacional. E assim a gente vai fechando. Física, a química e a matemática para PAV 1, 2 e 3. A máquina do conhecimento, passando todos os campos, certo? Das áreas do conhecimento. E aqui você encontra, obviamente, as melhores dicas. E é claro, para você fazer a revisão, meus camaradas. A máquina do conhecimento vai ficando por aqui. E a força, obviamente, de Teorema e Colégio Gonzaga. O apoio dos nossos grandes camaradas da Fábrica Podcast. E por aqui ficamos. Até a próxima máquina do conhecimento para mais PAV. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na máquina do conhecimento. Videocast.